Oi, gente. Estou aqui, cheguei em casa já. Esse vento lindo, maravilhoso. Já jantei, já tomei banho. E vim aqui compartilhar uma historinha com vocês. Peguei uma passageira e aí levei ela, aí tava lá pra igreja, né? Uma passageira que eu já tinha pego esses dias atrás, quando a gente se viu, linda, maravilhosa, tal. Aquela, uma fofa, maravilhosa. E energia super boa. Ela fala pra mim, falou na primeira corrida e falou de novo: ai, adoro pegar Uber com você. Sua energia é muito boa. Ai, coisa boa. E eu, ai, você que é maravilhosa, todo mundo maravilhosa. Tá, daí vamos à história, né? Quando a gente chegou assim, perto do destino dela, apareceu uma igreja, né? Do leão e tal. Aí eu falei, é aqui. Eu já ia estacionando. E ela, não é nessa daqui, é mais pra frente. Aí eu olhei e falei assim, tá, desculpa, é que eu vi igreja, eu já achei que era igreja. Tá, vamos lá. Achei que era o GPS dando loucura. Aí a gente foi mais um pouco e ela, não faz isso comigo, porque é capaz de eu ficar, né, de eu entrar na igreja, ainda chegar lá na frente do altar e aí ela falou o cumprimento lá que eles fazem, né, a oração, salve Senhor, que não sei o que, que não sei o que. E aí eu falei, você é dessas também, que nem eu. Mas ela falou, mas qual que é o problema? Eu também ficaria também, não tem. Daí tá, deixei ela lá, né, na igreja que era a dela mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, podia ter, fiquei pensando, né, cara, pode ficar em qualquer igreja, por que não? Deus tá em todos os lugares, não é? Porque aí tem o cumprimento tal, tem o lugar tal, tem a tradição tal, mas Deus é uno, ele tá em todos nós, né? Então, assim, qual que é a doideira? Porque eu tô falando isso porque, assim, eu até comentei com ela, assim, né, que não foi com ela, foi com uma outra passageira que eu comentei sobre isso. Que o pessoal fica meio que numa rixinha, assim, de igrejas e que tem aberto igrejas, muitas igrejas. Inclusive ontem eu peguei dois rapazes que tocam, né, numa igreja. E aí, minto, nem foram esses dois rapazes, foi um outro rapaz que ele tava falando, se você quiser vir na nossa igreja, fica à vontade, você será muito bem-vinda e tal. Eu falei, não, pode deixar e tal, né? Se eu sentir de ir, eu vou sim, com certeza. E aí eu tava falando pra ele que tem muitas igrejas que estão abrindo e que eu levei, inclusive, no sábado, eu levei 4 meninas, 3 de 9 e uma de 11, para uma igreja evangélica de japoneses e que eu nunca tinha visto pastores, né? Igreja evangélica comandada por japoneses. E aí ele falou assim, então, essa igreja da qual eu participo foi fundada por uma japonesa há 40 anos, né? Ou na década de 40, agora eu não lembro direito. Eu falei, cara, que incrível, né? Porque assim, aí ele me contou a história que ela recebeu o chamado, que era para fazer a igreja, e aí, enfim, começaram a fazer a igreja e tal. Aí eu fiquei lembrando daquela história lá da igreja messiânica, né? Daquela pessoa que eu já compartilhei aqui nos stories, que nessa época, lá no Japão, muitas pessoas começaram a receber chamados e abrir espaços de religiosos, né? Ou reconectivos, né? Que é esse o significado da palavra religião, religarem, né? De religação, religar.
mente, coração, ser humano, enfim, religar com a essência, né, divina. E aí, tá, Reiki, Reiukai, Mahikari, igreja messiânica e agora evangélicas também, né? Todo mundo japonês que intuiu de iniciar um trabalho, né, espiritual. Mas achei interessante, né, conversando com ele e com essa menina e com os meninos que tocam também na igreja, né, falar sobre essa questão de que Deus está em tudo, né, gente? Deus está em cada um de nós, que não tem essa separação, assim, que muitos andam fazendo, assim, muitas vezes. E puxando também o assunto dessas menininhas, né, que foi tão lindo. Eu não sei, eu comecei a perguntar, porque era criança, né? Então, assim, eram 2 carros que iam e aí deixaram as crianças comigo. E aí eu comecei a perguntar para elas os nomes, as idades delas, né? Puxando assunto com as meninas. E aí elas começaram a falar o nome, a idade. E perguntaram qual era o meu signo. Uma delas perguntou qual era o meu signo. Aí eu falei, sou de Libra. Ah, é? Aí eu falei, Libriano é assim, assim, assado, né? Comecei a contar. Aí eu perguntei, e vocês? Qual que é o signo? Qual que é o teu signo? Porque tem que ser por ordem, porque todos queriam falar ao mesmo tempo e ninguém entendia nada. Aí umas tagarelas loucas. Aí elas começaram a falar. Aí eu fui falando, né, o que cada signo né, que tem como potencialidade e tal. E aí elas ficaram fascinadas com aquilo. E aí a mais velha, de 11 anos, me perguntou assim, mas como que você sabe sobre essas coisas de signo? Aonde que você aprendeu? Aí eu falei para ela, olha, eu aprendo lendo, estudando, né? Existem vários sites, várias páginas de Instagram, revistas, livros, vários lugares onde você pode encontrar essas informações. O nome disso é astrologia, né? É o estudo dos astros com relação às casas. Aí eu fui explicando como é que funciona, né? Contei para ela sobre o mapa astral, que traz todas as informações da gente, que é como se fosse uma fotografia do céu na hora que a gente nasce, na hora que a gente sai da barriga da nossa mãe. Nossa, elas ficaram fascinadas, assim, acho que elas devem ter ficado o culto inteiro pensando na astrologia. E eu falei para elas assim, meninas, não é só porque vocês trabalham. Olha, eu subvertendo a cabeça das crianças. Não é só porque vocês vão na igreja, né, que vocês não podem estudar sobre outras coisas. Estudem, né? Estudem porque é muito interessante. O objetivo da gente aqui na Terra é se conhecer. E a gente se conhece através de diversas ferramentas. Ouvir Deus é algo muito sutil, ouvir a voz de Deus. Mas a gente pode ouvir a voz de Deus através das coisas que a gente lê, através de boas leituras, através de bons entendimentos. E cada vez que a gente se conhece mais,
a gente aprende a ouvir um pouquinho com mais clareza a voz de Deus, né? E muitas vezes a voz de Deus vem através de outra pessoa, mas essa pessoa não é a dona da verdade, né? É por isso que é importante a gente se conhecer, para que a gente possa saber se quem tá falando é Deus ou não, né? Nossa, elas ficaram assim, tipo, elas foram embora assim. Ai, fica com a gente, que não sei o que. Elas já queriam, tipo, e ela, ai, foi. A mais velhinha, ela olhou pra mim, ela falou assim, ai, foi um prazer conversar com você. Eu amei conversar com você, eu queria conversar mais com você. Eu falei, você não tem Instagram? E ela falou, não. Eu falei, criança de 11 anos não deve ter Instagram mesmo. E a menina, a mãe dela bebe, né? Ela começou a me contar algumas coisas e, enfim, né? Vontade de adotar, né? Que bom que a gente pode pelo menos, sabe, plantar uma sementinha onde a gente passa, né? Por quem a gente cruza o caminho. É muito bom isso. Plante as suas sementes por onde for, lembrando sempre de que boas sementes dão melhores colheitas e de que também tudo depende do solo aonde se coloca as sementes. Se o solo estiver bem preparado, arado, arejado, hidratado, se ele estiver propício para o plantio, com toda certeza a semente vai vingar. Isto quer dizer que o respeito ao livre-arbítrio de cada um é fundamental. O fundamento é a essência de cada um. Essa essência, ela só pode ser modificada se e quando a pessoa estiver realmente na vontade de fazer florescer. Não adianta querer forçar nada. Você já viu um broto de flor desabrochar de maneira forçada? Nunca, né? Se você for tentar abrir as pétalas de uma flor de maneira antinatural, ela se despedaça. Já se a gente deixar ela florescer sozinha, daí sim vai ser uma flor bem bonita e real. Nada te impede de deixar a sua sementinha ali. Afinal, essa é a razão pela qual os encontros acontecem. Mas nem sempre é saudável a gente ficar aguardando, ali esperando, observando se a semente vai sair de dentro do casulinho dela, brotar pela terra, se fortalecer, crescer, florescer e frutificar. A gente planta, mas nem sempre seremos nós mesmas, nós mesmos, quem irá colher.